1h13 de volta com o nosso programa Povo na TV. Agora é hora de Bastidores da Política com Luiz Armando. Tem muita novidade para a gente contar para vocês, né? Ainda vamos repercutir sobre o afastamento do governador Wanderley Barbosa, as últimas notícias da política tocantinense. Vamos falar também sobre a arrecadação do Estado, os novos secretários. Luiz, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Jairo. O que você tem de novo para nós aí? Oi, Jairo. Estou fechando. Não são bombas, porque o momento é muito delicado, né? Verdade. Qualquer coisa que você fala, ela pode gerar alguma expectativa negativa ou positiva, né? Mas eu apurei agora pela manhã que em Brasília fala-se muito no recurso de Wanderley no STF contra a decisão do STJ e que a possibilidade de mudança dessa decisão ela é avaliada como muito grande por parte dessas pessoas que eu conversei em Brasília hoje, inclusive parlamentares, né? Parlamentares, ex-parlamentares, né? Me disseram que realmente há muito indício de possibilidade de alteração dessa decisão do STJ que afastou o governador Wanderley Barbosa, né? E um dos pontos, como a gente tinha apontado ontem aqui, é realmente essa divergência ali da Procuradoria-Geral da República, que num primeiro momento disse não ter... Não concordar com o afastamento e quando foi no julgamento da corte, a outra procuradora votou favorável, sem atentar para as razões, as justificativas do PGR quando a medida cautelar foi determinada. Então, há muito boato em Brasília, há muita conversa. E eu conversei também aqui no estado com ex-auxiliares de Wanderley Barbosa e confirmaram realmente o termo foi que eles estão esperançosos de que volte atrás o STF reveja essa decisão do STJ. Agora, eu conversei realmente com parlamentares em Brasília hoje e me confirmaram que há realmente um movimento muito grande em Brasília pela alteração dessa decisão do STJ. Então, Jairo, é aguardar aí o final de semana o que ocorre, né? É muito difícil o STJ alterar uma decisão dessas, né? Assim, o STF desfazer uma decisão do STJ, da corte do STJ. Mas a gente já viu aí muita coisa, já viu o STF derrubar muitas decisões. E no caso, se por questão de justiça, né, pode se atentar à não necessidade do afastamento, né, que é uma decisão bem gravosa, né, mais gravosa, e optar por outra decisão cautelar na questão do governo, do governador Wanderley Barbosa. Porque, como disse, no Brasil, o Jairo, existem, desde 2002 aqui, de 18 governadores eleitos em 2022, 8 governadores estão sendo investigados por distribuição de cesta básica no país. Desses 8 governadores, apenas 2 foram afastados, que é o de Roraima e do Tocantins, né? Ficaram de fora aí, estão sendo investigados também pelo mesmo motivo, estão de fora de afastamento, o governador do Rio de Janeiro, né? O governador de Minas Gerais, né? Então, são vários governadores, são 6 governadores que estão sendo investigados, assim como foi investigado o Wanderley e o Denário lá de Roraima, mas não foram afastados, continuam nos seus cargos. Então, pode ser que haja mudança nisso aí, apesar das probabilidades não serem pequenas, mas há sim, e em Brasília, como eu apurei hoje, né, há muito boato, muita conversa sobre isso, haveria um movimento aí no Congresso e nas cortes acerca dessa decisão em função da especificidade da própria decisão, do próprio parecer do ministro Mauro Campos, né, que foi quando ele implantou a cautelar, ele determinou a cautelar contrário ao parecer do PGR. E depois, na Corte Especial, para confirmação desse parecer, é que outro procurador da República foi favorável, mas sem atentar-se para a questão que havia justificado o Procurador-Geral da República, que deu o parecer contra a cautelar. Muito bem, muito bem. Então a gente continua acompanhando isso aí para saber o que pode acontecer nos próximos dias. Bom, Jairo, agora, enquanto
não sai essa decisão, não se decide, Sim. né? O governador, em exercício do Laurez Moreira, Laurez. segue a sua, né? Tem nomeado secretários aí, está muito próximo aí, tem um grupo já próximo dele, do ex-prefeito Raul Filho, e agora foi nomeado secretário o César Halum, que já foi secretário da Agricultura, né? Fala-se na possibilidade do professor Danilo, né? Ser secretário de Educação. De Educação. Então, o que a gente tem visto aí é que o Laurez tem feito um chamado, se alinhado aí com políticos que já passaram pelo governo do Estado, ou seja, seria um governo, não seria um novo governo, né? Outro detalhe que está passando aí para os aliados do Laurez, Jairo, é que Laurez não tem ligado, não tem se aproximado do grupo, né? Ele teria ligado, não ligou para o prefeito Eduardo Siqueira até hoje, né? Ligou para o deputado Vicente Júnior, não ligou para o Vicente Alves, né? Não ligou para esse pessoal aí que estava do lado dele aí. Então, inclusive tem pessoas aí, aliados dele, que estão até avaliando que Laurez pode estar pensando que ele foi eleito, né? Porque ele é vice-governador e, na verdade, quem foi eleito foi o Wanderlei, né? Então, ele é vice-governador. Agora, todos torcem, evidentemente, para um bom governo, mas veem com desconfiança essa questão, tanto dele não buscar o prefeito da capital, né? Que eles eram até então aliados, e não buscar e trazer para dentro do palácio a deputada Ginaide Valcari, que é do republicano de Eduardo Gomes. Então, isso está criando aí um atrito no governo de Laurez Moreira, e no momento que Laurez necessitaria, evidentemente, aglutinar forças, né, para poder manter, dar um pouco de segurança jurídica, né, segurança aos empresários, né, nesse momento aí, mais um momento crítico, né, do governo aí, que já passou por 3 aí nos últimos 7 anos. Então, o problema que Laurez, nesse momento, pode ser a tensão dos primeiros dias, né? Pode ser muita coisa ao mesmo tempo para ele decidir, né? Mas está faltando realmente essa questão. E os aliados estão dizendo que o Laurez não está conversando com potenciais aliados, ou seja, e o governador, como se sabe, não governa sozinho, né? Verdade. Ele tem que ver que lá na Assembleia Legislativa existem 20 deputados estaduais que são alinhados com o governador afastado, Wanderlei Barbosa. E até agora ele tem se mexido aí muito devagar. E se ele não tiver uma ligação com os aliados, ele vai ter problemas aí nesse início de governo. É verdade. A gente estava falando ontem, né, sobre essa questão dessas alianças que ele precisa fazer, porque ele precisa se fortalecer, né? Até pouco tempo a gente até falava aqui nos bastidores, como ele era um vice pré-candidato ao governo do Tocantins, existia muita resistência, né, com prefeitos, né, com outros aliados políticos, justamente porque ele não tinha muita coisa a oferecer. Então esse é o momento. Ô Jair, por exemplo, se você analisar a posse dele, aquela posse dele era para ter muito político ali, né, os deputados dele, o prefeito Eduardo Siqueira era para estar ali, né? O senador Irajá Abril era para estar ali, né? Então, assim, muita gente era para estar ali e não esteve, Sabe né? o que eu vi muito lá? Ali só tinha vereadores lá de Gurupi, né? estava pessoas... aquele grupo, um grupinho dele que andava com ele aí, né? Tinha essas pessoas. Então, isso foi um mau começo do ponto de vista político, ou seja, passou para a população que ele chegou sozinho ao governo, né? Que ele está sozinho no governo, né? Talvez até fosse isso mesmo que ele quisesse demonstrar, ou seja, que ele não dependeria de ninguém, não dependeu de ninguém para chegar ali no governo, né? Mas isso, do ponto de vista político, é muito ruim, porque ele vai precisar, se ele for mantido no cargo, ele vai precisar de apoio, né, nesse momento, e vai precisar de votos no próximo ano, né? Votos que talvez ele não tenha nesse exato momento. Verdade, e assim, sem dúvida nenhuma. E a gente quer aqui, eu falei sobre os vereadores de Gurupi de maneira nenhuma, desmerecendo. A gente só está falando que é um grupo político que ele tem ali, paroquial, a força que ele né, tem, Jair? Muito paroquial. que ele tem ali na região sul do Tocantins. Bom, vamos falar sobre mais esse assunto. A arrecadação, eu estava lendo no seu blog, né, do ICMS, né, superou ao que estava previsto, né, na previsão orçamentária. Isso foi bom para o Laurez também? É bom demais. O Laurez chegou com a máquina aperfeiçoada, né? Tanto que uma das secretarias que certamente seria difícil ele mexer, né? Na Secretaria da Fazenda, né? Mas o secretário entregou o cargo, né? Porque a Secretaria da Fazenda está azeitadinha, né? E é uma secretaria que, para governos, é uma secretaria que deveria ser tratada
sem observação política, né? Porque se ele dá uma conotação política ao cargo de secretário da Fazenda, ele vira uma bagunça. A gente já viu em governos anteriores em que o secretário da Fazenda dizia para o governador: "Ó, não é hora de liberar dinheiro, não é hora de gastar dinheiro." E o governador fazia de conta que aquilo era nada e mandava gastar, abrir o cofre, né? Então, quem tem o tesouro na mão, a chave do cofre, do dinheiro, ele tem que saber a hora que pode gastar e a hora que tem que poupar, né? Então, a Secretaria da Fazenda é um cargo que deveria ser um cargo meramente técnico, né? E por isso é que os auditores e a Secretaria da Fazenda conseguiram aí, nesse ano, aliás, eles vêm com desempenho excepcional de arrecadação desde 2021. E esse ano, por exemplo, está muito claro. A gente vê a lei orçamentária de 2025 prevê uma arrecadação de ICMS de 3 bilhões e 400 milhões. O governo arrecadou até agosto aí de ICMS 4 bilhões e 100 milhões, ou seja, até agosto o governo já arrecadou quase 1 bi a mais da previsão para o ano todo. Isso significa o quê? Um aprimoramento da arrecadação, porque não houve aumento de imposto, o governo não elevou impostos. Então, houve o quê? Um melhor trabalho na arrecadação, uma otimização dos recursos, inclusive recursos da internet, né, para arrecadação. Isso melhorou para o Estado, ou seja, arrecadou mais gastando o mesmo valor no fisco, né? Agora tem um dado interessante aí, que apesar disso, a arrecadação de agosto foi menor do que a arrecadação de agosto do ano passado. Significa o quê? Que o governo investiu na temporada de julho 50 milhões nas praias, prevendo um aumento de arrecadação. Então o governo pensava que ia ter uma arrecadação de ICMS de agosto maior do que o que foi agora, né? E por quê? Porque com o aumento do comércio nas praias que ele apostava, com o investimento que ele fez de 50 milhões, a arrecadação, o recolhimento de ICMS seria maior. A nota fiscal tirada em julho, o imposto é recolhido em agosto. Então, o imposto que o cidadão pagou lá em julho, o empresário só recolhe aos cofres do governo em agosto. E essa arrecadação de agosto ficou menor, ou seja, não foi dentro apesar da meta, de ter atingido a meta, não foi aquilo que politicamente o governo esperava com o incentivo que ele deu à temporada de praias em julho de 50 milhões de reais. Ainda assim, a arrecadação de ICMS fechou agosto aí o ano todo 1 bilhão já acima do resultado esperado para 31 de dezembro deste ano. Então, o Laurês pegou aí uma grana boa, né? Chegou com o Estado na arrecadação em alta, né? E, por outro lado, leva uma preocupação, porque o governo está querendo tomar mais empréstimos, né? Ou seja, com essa arrecadação. Além do mais, Jair, se você pegar lá no portal da Transparência, de janeiro a julho deste ano, o governo concedeu de isenções fiscais aos empresários 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, ao invés de 4 bilhões, o Estado teria arrecadado aí até agora mais de 5 bilhões, se não fossem essas isenções fiscais. No ano passado, segundo o relatório do TCE, o governo concedeu 2 bilhões de isenções fiscais aos empresários, ou seja, quase metade, quase um terço, na verdade, da arrecadação de ICMS. Então, o governo deveria pensar um pouco, equalizar um pouco essa fatoração aí de ICMS e isenção fiscal e renúncia fiscal, porque isso abriria mais orçamento, mais espaço fiscal para o governo aplicar em outras questões, como saúde, educação. A gente viu que a saúde tem filas ali na saúde ainda, né? Então, esse é um problema sério do governo. Está arrecadando bem, mas os gastos parece que não estão sendo com o mesmo desempenho da arrecadação. Muito bem, muito obrigado então, Luiz, por mais esse Bastidores da Política. Foi uma semana muito intensa, né, de muita informação. Desejo a você uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Vai lá no festival. Ontem eu queria ter ido curtir o Zé Cabaleiro, mas não deu certo. Pois é. Hoje tem Fafá, né? Eu fui chamado, me convidaram para esse negócio lá, ofereceram até uma pousada lá, mas eu não vou muito assim. Na verdade, eu gosto de Taquarussu, mas assim,
Eu não gosto de muita gente, né? Eu E além do sei. mais, essas ligações políticas não me deixam muito, e eu procuro ficar um pouco equidistante Mais tranquilo, né? dessa questão política, né? Muito bem. Então, para poder avaliar melhor. Bom final de semana para você. Obrigado para você Como também. sempre, mais um prazer. Vamos para onde agora? O intervalo? Vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com mais Povo na TV, quadro Tá Bombando, hoje novamente com o Elias Viana. Até já.